E retornamos com o programa Recanto Crioulo, trazendo agora especial para vocês aí, tributo ao tropeiro. Pelo menos em Santa Catarina, falando em tropeirismo, não poderíamos deixar de falar de Lages. Considerada a princesa da serra, Lages está localizada em um lugar estratégico, bem no centro do estado. A sua fundação ocorreu em 22 de 11 de 1766, por Antônio Correia Pinto, um tropeiro. Desde a sua fundação, Lages teve a sua colonização por negros, alemães, italianos, portugueses. Na sua fundação, recebeu o nome de Nossa Senhora dos Prazeres das Lagens, pois próximo ao dia da fundação da então vila, comemora-se o dia de Nossa Senhora dos Prazeres. Lages foi um ponto importante para o tropeirismo. Por ali passavam as tropas de animais que vinham de diversas partes do Rio Grande, indo para Sorocaba e muitas indo em frente, com tropas de mulas para as Minas Gerais. Na cidade hoje tem vários monumentos. Entre outros tem o colonizador italiano, o gaúcho tecelão e o tropeiro. Saindo de Lages, indo em direção ao sul pela BR-116, são cerca de 35 quilômetros do centro da cidade, por asfalto, até a localidade de Vigia, onde chega-se ao entroncamento que vai dar para uma das maravilhas da natureza na região, Coxilha Rica. Da Vigia até a divisa com o Rio Grande do Sul, no Passo de Santa Vitória, são mais 80 quilômetros de estrada de chão. A partir deste trecho, é uma aventura digna de um filme. Para chegar ao Passo de Santa Vitória, percorre-se cerca de 80 quilômetros de estrada macadamizada, mas a qualidade da estrada acaba sendo esquecida pelas belas imagens que iremos ver. Coxilha Rica era a passagem obrigatória dos tropeiros. Assim, partindo da localidade de Vigia e após alguns quilômetros, com alguma sorte podemos ver, em meio a uma natureza tão imensa, o trem passando com dezenas de vagões sobre um viaduto que une dois morros com algumas dezenas de altura. É o rústico e o moderno associados. No trajeto pode-se observar muitas fazendas, igrejas solitárias na imensidão das coxilhas, como esta do século passado, mostrando assim a devoção dos colonizadores. Neste passeio bucólico não vemos somente belezas naturais. A mão do homem aqui também aparece na forma de plantio de árvores exóticas, como o pinheiro americano, que tem surgido com muita frequência, denegrindo um pouco da bela paisagem. Quem passa pela Coxilha Rica, além do verde, vai cruzar águas límpidas e cristalinas, como o rio Pelotinhas. Uma ponte feita de madeira com seus pranchões dá um ar saudosista dos velhos pontilhões. Dando sequência à viagem, entre uma curva e outra, devemos tomar cuidado, pois a qualquer momento pode-se cruzar com uma pequena tropilha de gado. São fazendeiros que levam os animais de uma invernada para outra. Na região, a economia gira em torno do gado e ovelhas. Nas fazendas, campos, piquetes, invernadas, são cercados com muros de pedra. São os chamados de taipas. Estas taipas foram feitas há mais de 200, 300 anos, muitos por escravos. As pedras são encaixadas uma a uma, sem se importar com o tamanho. Os encaixes são perfeitos e não se usa estacas, palanques ou cimento. O muro dá uma certa proteção ao já conhecido e temido leão-baio. Outro ponto que chama atenção são os corredores feitos de taipa em toda a sua extensão. Protegiam o gado que os tropeiros traziam do sul, evitando assim que se misturasse com os animais da região. Assim sendo, os tropeiros cruzavam esta imensa coxilha com muita tranquilidade. Em alguns momentos, os corredores são imperceptíveis, pois o mato já tomou conta. Mesmo assim, não tira a beleza. Seguindo viagem, não se assuste ao notar que a estrada se funde ao campo. Estrada de chão, campos, riachos, tudo é possível neste mundo.
Só haja suspensão no carro que se está andando. Ah, e se veres cavaleiros andando nos campos, não é miragem não. São turistas passeando a cavalo. Alguns indo em direção ao Paço de Santa Vitória. Em todo o trajeto, a visão dos campos é quebrada por belos pinheiros araucárias. Árvores nativas da região montam guarda nas coxilhas, algumas vezes dando um toque especial nas fazendas, nas porteiras ou fazendo uma moldura na natureza, acolhendo casais de aves em suas copas, resistindo ao vento que muitas vezes sopra sem dó. Na viagem, passam-se por muitas fazendas centenárias. Algumas mais simples, desnudas de luxos, mostram a simplicidade de uma vida que já passou. Portas, escadas, assoalho de madeira bruta, mas com um brilho diferente, de quem quer mostrar que a vida não necessariamente precisa de luxo. Outras mais incrementadas têm até museus em seu interior, mostrando peças guardadas que fazem parte da história. Se você tem tempo, dá uma paradinha em uma delas, vai conhecê-las mais de perto. Dê um respiro, puxe o ar puro da coxilha. Observe os animais caseiros, a sua tranquilidade. Se tiver com crianças, deixe-as entrar em contato. Afinal de contas, muitas delas nem sabem para que serve. Mas vamos seguir viagem? E apenas a 8 quilômetros do Paço, a viagem só pode ser seguida a cavalo. A partir de um ponto, carro não vai mais. Aí a opção é o cavalo. Na região, tem fazendas especializadas para atender os turistas. Inclusive, se for previamente contatada, servem até um baita churrasco na sede das mesmas. Fazendas como a São João, Limoeiro, Rodeio, Rancho Amigo, Ferradura têm pernoite. Para a alimentação, tem comunidade do Faxinal, comunidade de São Jorge e também do Bodegão. E a viagem continua, agora no lombo de um cavalo, bem ao estilo dos tropeiros. Ah, se você não está acostumado a cavalgar, dá-se um jeito. Depois de uma bela cavalgada, chega-se finalmente ao Paço de Santa Vitória. Isto é o que sobrou de um local que servia como pouso e ponto de fiscalização tributária. Ao passar por balsas com o gado pelo rio Pelotas, os tropeiros pagavam uma espécie de pedágio. O gado era colocado nas mangueiras de taipa para descansar. Hoje, o local está tombado pelo patrimônio público de Lages. A passagem é estreita, escorregadia e com muitas pedras. E finalmente, aí está o rio Pelotas, o Paço de Santa Vitória. Do outro lado já é o Rio Grande do Sul. E como sempre, a mão do homem interferindo na natureza. Em breve este local estará submerso. Próximo ao local está sendo construído a usina do Paiquerê, dando fim a um local histórico, de uma época em que a economia era tocada a quatro patas. Até existe um movimento que pede à municipalidade lagiana retirar e recolocar as mangueiras em um local mais acima, mantendo assim um monumento da nossa história. Esta é a Coxilha Rica, a passagem dos tropeiros, local para ser visitado. E se você for, não tire mais do que fotos e não traga mais do que lembranças. E retornamos com o programa Recanto Crioulo, trazendo matéria
Agora, e desta vez dentro do Paraná, mostrando aí os caminhos das tropiadas. Na edição passada, apresentamos a primeira parte do especial Tributo ao Tropeiro. Mostramos Coxilha Rica, os corredores cercados por taipas, onde as tropas passavam com segurança. E pelo menos, neste percurso, os tropeiros tinham um pouco mais de tranquilidade em sua viagem. Nesta segunda parte, vamos mostrar o caminho dos tropeiros em pleno estado do Paraná. O caminho, que basicamente começa em Viamão, Rio Grande do Sul, passando por Lages, atravessando os campos catarinenses, indo para Mafra, divisa com o estado. A cidade de Rio Negro é a porta de entrada no estado do Paraná. Hoje ela mantém sua arquitetura de época em perfeitas condições. Até um antigo trem movido a vapor está exposto na Praça Central, dando uma ideia aos turistas como eram as primeiras máquinas movidas a vapor. Seguindo em frente, com a tropa, chegava-se ao atual Campo do Tenente. O nome da cidade é uma homenagem ao Tenente-Coronel Manuel Francisco de Mota, que foi indicado pela Capitania de São Paulo para, saindo de Curitiba, abrir uma picada até os Campos de Lages. A cidade mantém vários casarios, alguns conservados, outros nem tanto, como esta, completamente abandonada, no mato, com pichações. Ou este barracão, com quase 100 anos, era uma serraria e que hoje está em processo de decomposição, mostrando assim o total abandono de um monumento histórico. Por estas ruas passavam as tropas, dando vida à localidade e o intenso comércio, onde ainda se vê como eram os pontos comerciais, como esta muito bem conservada casa, que na época de ouro servia como hotel e armazém. Esta construção, verdadeira obra-prima, chamada de Vila Ana, foi construída em 1884 e teve a sua primeira reforma em 1928. Nessa lateral era um armazém que atendia os tropeiros, viajantes em geral e comunidade da região com suprimentos. Na parte frontal, observa-se o número de quartos, dando assim a ideia do volume de clientes que existia na época. Seguindo em frente, em alguns quilômetros, passa-se por uma ponte de mão única. Inicialmente, passava-se com as tropas a mais ou menos uns 500 metros rio abaixo. Inclusive, em época de enchentes, era complicado. Mas, após a construção da ponte, veio a segurança da passagem dos animais. Mas vamos em frente, e a próxima cidade é Lapa. A cidade foi um centro de tropeirismo, parada obrigatória. Hoje, a cidade tem muitos museus. Tem até um panteão aos heróis, onde aqueles que tombaram nas guerras ocorridas na região são homenageados. Canhões de época estão expostos em perfeito estado de conservação em praças públicas. Em todo o percurso que fizemos, ouvimos muitas histórias interessantes. E se não fosse comprovadas, diria-se até que eram apenas causos, como esta da Casa da Memória. Essa casa foi construída em 1888 por David Oliveira Santos. Ele a construiu segundo um sonho que ele teve com 10 cavalos alados, onde ele via 8 nitidamente e 2 entre as nuvens. No dia seguinte que ele teve seu sonho, fez uma viagem a Curitiba e comprou um bilhete na Loteria Imperial e foi premiado. Aí, com o dinheiro do prêmio, ele construiu essa casa, colocando 8 cavalos na fachada e um em cada lateral e as nuvens na parede da sala. David Oliveira e sua esposa estão imortalizados neste museu, onde além dos pertences de seus antigos donos, estão expostos vários utensílios de época, como esta máquina registradora de 1852. Atravessando a cidade está uma alameda, cercada por 2 avenidas, que, com belos chorões,
dão um toque especial ao caminho em que os tropeiros passavam com centenas e até milhares de animais em direção a Sorocaba, São Paulo. Hoje, pessoas passam tranquilas pelo local, muitas até sem saber da importância histórica e comercial de uma época em que esta tranquilidade era quebrada quando passavam as tropas, onde todos se recolhiam para suas casas para evitar acidente com animais. Hoje, Lapa conta com muitas construções antigas, bem conservadas, ruas estreitas, museus como a Casa Vermelha, feita de pau a pique, é a casa mais antiga da cidade. É a única nesse tipo de construção. Na época do tropeirismo, servia como pousada. Temos também o Museu Casa de Lacerda, exemplo de construção estilo luso-brasileiro, foi construído em alvenaria de pedra, com paredes internas de estuque. O casarão serviu como ponto comercial na época do tropeirismo. Também foi aqui que foi assinado a ata de capitulação da Lapa na Revolução Federalista. A Casa Azul, na Revolução Federalista, serviu como resistência do cerco à Lapa, abrigando o general Gomes Carneiro. Foi nesta mesma casa que morreu o herói da Revolução Federalista, general Gomes Carneiro. Se for visitar Lapa ao passar por estes monumentos, feche os olhos. Com certeza ouvirá os gritos de bravura que um dia estiveram presentes em todos estes lugares. Mas a viagem continua. A próxima parada é Porto Amazonas. Pequena cidade, sem muitos atrativos, mas o que chama a atenção mesmo é a prefeitura, em forma de barca semelhante às que circulavam na época no rio que fica quase ao centro da cidade. Tem o Paço Municipal em um prédio que imita uma barca. As janelas são as escotilhas. Existe apenas 2 portas. A entrada principal é um passadiço do barco. Uma construção diferente. Em volta nestas ruas passavam as tropas que vinham de uma passagem no rio a mais ou menos 4 quilômetros rio abaixo. Aqui também as construções antigas estão bem deterioradas. Nestes campos, onde hoje estão imensas plantações de soja, trigo, entre outras, outrora servia de passagem para grandes tropiadas. O passo seguinte, continuando a viagem, os tropeiros passavam pelos campos ao largo de Ponta Grossa, Vila Velha, local de grandes obras da natureza. Mas esta matéria fica para outra edição do Recanto Crioulo, que você em breve verá.